Eu vou te... Primeiro, cara, me permita, eu vou falar o que todo mundo sabe. Quando você pensa em presídio, o que vem à tua cabeça? Ah, cara, eu imagino aqueles presídios tudo fudido lá, sujo pra caralho, um monte de gente Isso. dentro. Um presídio tipo do Meu Nome Não É Johnny. Tá bom. Maravilha. Quem tá em casa, quando você pensa em presídio, você pensa o quê? Quando aparece notícia no jornal sobre presídio, qual é a notícia que aparece? No passado, rebelião, né? Fuga de preso. Recentemente, teve crise no sistema, pedrinhas. Teve a primeira fuga, inclusive, na história de presídio federal, que foi lá no Rio Grande do Norte, tudo. Isso, no presídio federal, exatamente, em Mossoró. Mas quando você pensa em presídio, você pensa naquelas coisas, naquela barbaridade, Carandiru, você pensa só em coisa absurda. E, de fato, essa é a história do Brasil. Quando você pensa em El Salvador, você pensa em quê? Você pensa no presídio em ordem ali. Pô. Aquele puta presidião, o Secote, não sei o quê. Então vocês, porra, no grupo político de vocês foram em El Salvador. Vocês foram em El Salvador, qual é o principal case de El Salvador? O Secote. Secote é o quê? Presídio? Beleza, aí voltamos pro Brasil? Porra, aqui no Brasil, tratou o presídio como nada. Sucata. Sucata, lixo, resto. O preso tem mais que se fuder mesmo. Eu concordo, o preso tem que se fuder. Inclusive, no presídio federal, o cara tem roupa, tudo bancado pelo Estado. Quer ficar puto? Fica. Eu prefiro do que no presídio que tá tudo largado. O cara tem roupa, o cara tem refeição, eu acho que é demais. Uma coisa, no presídio que não é federal, a roupa do cara é o quê? A família que tem que levar. Não, isso já mudou, já evoluiu. Mas no passado, o cara usava roupa qualquer, pô. Roupa velha. Ele lavava a roupa dele lá, ele tinha 2, 3 roupas, ficava lavando. Mas tem muito presídio que tá organizado. Mas eu vou te trazer a minha experiência. O cara tem roupa, o cara tem refeição. Ou seja, a família não precisa botar roupa pra dentro do presídio e não precisa botar comida pra dentro do presídio. Beleza. Você tem um número de policial, um efetivo maior do que o número de presos. Então, pô, você tem ali... Eu não sabia disso, não. Você tem num presídio federal, sei lá, 150 presos. 120 presos. Tem presídio federal que tem 40 presos. 50 presos. E você tem 200, 300 agentes, 300 policiais naquele presídio, cuidando da segurança, do monitoramento, da parte administrativa, né? Trabalho de inteligência, tudo isso. Aí no presídio federal, porra, é uma estrutura que você não vai ter o cara te ligando, te dando golpe. Você não vai ter o cara, porra, transando. Você não vai ter o cara ouvindo funk. Você não vai ter o cara chegando, porra. Por quê? Porque você criou uma estrutura decente. Beleza. Então, o presídio federal, ele é um pouquinho como deveria ser. De case de sucesso. Mas quando você pensa em case de sucesso, você pensa em El Salvador, porra. E o Brasil não tem isso, porra. E a ausência do presídio nessa estrutura de segurança pública responde o que é o Brasil hoje, porra. Parece que eu tô alongando na minha fala, mas eu não tô. Eu tô te dando o diagnóstico. Onde? Dentro do Carandiru. O Comando Vermelho surgiu onde? Não sei, onde que surgiu? Dentro do presídio, pô. Presídio da... Qual é o específico? Foi o presídio da Ilha Grande, né? O presídio... Na época do governo militar, ditadura, regime militar, chamem cada um com a sua preferência, você tinha os presos políticos. E os presos políticos ficavam naquele presídio lá na ilha, em Ilha Grande, né? Foi desativado esse presídio. E aí, irmão, lá juntou os piores roubadores de banco, os piores criminosos da época, junto com os presos políticos. E lá dentro surgiu a Falange Vermelha, que no futuro se transformou Comando Vermelho. Do Comando Vermelho, houve um racha dentro do presídio. Teve o terceiro comando. Depois, teve o terceiro comando puro. Pô, aí depois vem ADA, Amigo dos Amigos. Aí você vai pra Ceará, Guardiões do Estado. GDE. Surge aonde? Num presídio. Você vai pro Amazonas, Manaus, Família do Norte. Surge aonde? No presídio. Você junta um monte de vagabundo com pouca vigilância. Você tá falando assim, combinem aí o que vocês vão fazer pra dominar o crime do Estado? Exatamente. e telefone liberado. Telefone liberado, tudo liberado, droga liberado. Porra, irmão, tudo que os caras querem. Então, meu irmão, solução pro Brasil, eu precisava falar do diagnóstico. Ao meu ver, a solução, nós já temos um case, El Salvador. E no Brasil não pode ser diferente, irmão. Aí o Brasil, tardiamente, inclui na Constituição, no rol de segurança pública, as polícias penais, dos estados e a federal. Então, meu irmão, a partir de agora, nós temos 3 polícias. A polícia ostensiva, que é a militar, a polícia investigativa, que é a civil e a federal, a ostensiva PRF também, e a polícia prisional, a polícia penal. Por que o nome é penal e não prisional? Porque é a polícia que é responsável pela execução penal, a execução da pena. Então, meu irmão, se o cara foi preso, irmão, só me interessa, enquanto sociedade,
se ele estiver cumprindo uma pena. Se ele foi preso, jogaram ele dentro de um presídio, ainda que lá tenha rato, ainda que ele durma no chão, ainda que ele durma de valete lá de conchinha com outro cara, ainda que ele faça amor com outro preso, o problema é dele, irmão. Se ele tá sofrendo, eu não tô nem aí, irmão. É a decisão dele. Agora, não resolve o problema da sociedade. Porque aquele cara tem uma tendência a ser um ser humano melhor ou pior? Pior. Esse cara tem uma tendência a continuar sendo criminoso? Total. E ele tá em liberdade cometendo crime. Ele não tá em liberdade, ele não pode sair daquele quadrado. Ele tá em liberdade física, mas ele tem toda a liberdade de articulação. Toda a liberdade. E o crime hoje não é o crime igual no passado. Ele pode cometer um crime, ó, com celular, pô. Entendeu? Então, o que aconteceu? O cara começou a cometer uma série de crimes, a formar grupos. Aí o cara que é do Ceará veio fazer um corre no Rio de Janeiro, foi preso no Rio de Janeiro. Aí ele faz uma conexão do cara do Rio de Janeiro com os caras do Ceará, porque ele tá em outro estado. E aí começou a acontecer o intercâmbio de preso. Então, assim, o cara que era uma gangue, meu irmão. Tu pega, porra, os caras do MBL resolveram, pô, MBL é foda, né? Vou usar outro exemplo, vou te aliviar. Um grupinho de jiu-jitsu montou uma gangue, irmão. Um grupinho dos caras da favela montaram uma gangue. Gangue do balão, gangue da pipa, do não sei o quê. Aí os caras começaram pra financiar aquele esquema dele e começaram a roubar. Aí os caras são viciados. Chegou um momento, irmão, que a gangue local, pra se proteger de uma outra gangue, como que os caras iam presos, eles se associavam aos criminosos, faccionado e organizado. Aí o cara foi incorporando. O que o PCC e o Comando Vermelho fez no Brasil? Foi incorporando, mano. Como que a empresa faz? Pô, eu sou uma rede de academia. Aí eu chego numa cidade, montei a minha rede de academia. Aí ali tem 3 academias locais que funcionam muito bem. Eu vou lá, pum, incorporo. Agora eu tenho 4 As outras 2 vão ter que vir junto. Senão vai ficar muito pequeno. E por aí vai. O que o PCC fez? Foi incorporando em todos os estados. Quando você incorpora as facções locais e as gangues, o que você consegue agora? Você tem efetivo em todos os estados. A tua cadeia logística facilita. Então, meu irmão, o presídio, em vez de ser uma solução para a sociedade, passou a ser uma forma do preso se organizar e cometer crime com a ajuda do Estado. Quando você vai pro modelo de El Salvador, o cara fala o seguinte: meu irmão, não quero saber se você é da facção A ou B, vocês vão ficar juntos. Vocês são os inimigos? Então tá, então você mata. Matou o primeiro, matou o segundo, não mata mais ninguém, porque não adianta, o corpo fica lá, fede, eles não estão nem aí. Porra, você tá aqui, tu tá muito disposto, tua texto tá muito alto, irmão, você tá muito musculoso. Corta a proteína, pô. Isso aí foi incrível. Corta a proteína, isso aí, irmão. Quando eu vi, eu fiquei chocado. Joga velho. Só o carboidrato. Ah, mas isso é desumano. Não, desumano não, cara. Ele tá preso, ele não precisa trabalhar. Ele não precisa produzir, ele não vai fazer filho, ele não vai cuidar de ninguém, ele não tem um idoso pra cuidar, ele não tem uma criança pra cuidar, ele só fica parado, irmão. Só fica parado. Ele não precisa, porra, tá forte, musculoso. Não precisa. Não, ele só fica parado ali na sombra. E outra coisa, quanto mais forte e musculoso ele tiver, mais ativo ele tiver, com mais texto ele tiver, ele vai ter mais energia, né? Mais trabalho ele vai dar, porra. Não, eu vou te falar. Você tá fazendo bem pra ele. Pra mim, a coisa mais chocante quando eu vi... Coisas que me chocaram quando eu vi o vídeo do Secote, né? Número 1, não tem teto a cela. A cela é uma grade com o policial em cima. Coisa 2, é luz branca acesa 24 horas por dia, não tem escuro. Isso. Você não esconde nada lá. E coisa 3, que foi a mais chocante. Irmão, é macarrãozinho, arrozinho e uma tortilha, que chama, 3 vezes por dia. E isso aí é o que tem, mano. Não quer comer, não come, velho. Não tem frango, não tem carne, não tem linguiça, não tem porra nenhuma. Entendeu? E é isso. E é isso, né? E aí eu acho que é o seguinte, cara. Esses dias eu vi um vídeo aqui, é o que você falou, é o espírito da coisa. Que o cara compara. Não sei se você já viu esse vídeo que um negão é condenado, que ele matou alguém, aí o juiz fala pra ele: é o seguinte. Você vai pra uma cela, que a sua mobília vai ser um negócio de inox. A sua cama vai ser um quadrado de concreto. Você vai passar o resto dos seus dias lá. Um dia vão te retirar da tua cela. E você vai estar morto. Só nesse dia você vai ter cumprido a sua pena. E aí corta pra aqui no Brasil, aquele maluco lá sendo preso. E aí a menina: você quer um casaco? Você quer um cafezinho? Né? Você quer não sei o que lá? Aí você fala. Então. E aí, irmão, vamos lá. Aí, se você quiser discutir a questão humanitária, beleza, vamos discutir a questão humanitária. Irmão, quantos brasileiros no Brasil não podem comer um pedaço de carne? Pois é. Qual é o número? Eu quero o número. Não sei, são milhões. Não, eu não tô te exigindo, né? Tô num debate. Quantos milhões de brasileiros não tem uma proteína animal por dia? Beleza. Qual o número? 20 milhões? Ok. Tá bom. Se 20 milhões de brasileiros que decidiu seguir o contrato social, ser honesto, trabalhar, não estão tendo direito, é desumano eu ficar preocupado com 800 caras que são criminosos, condenados? Não.
É desumano, irmão, eu ficar dando proteína animal pra esse cara, enquanto eu tenho 21 milhões que não come. Então não tem nada de desumano nisso, irmão. Diferente seria se você tivesse num país farto, sobrando recurso, todo mundo tem acesso à educação de verdade, todo mundo tem acesso a saneamento básico de verdade, todo mundo tem... E aí, eu, porra, por tortura, por ruindade, por sacrifício, eu ficaria tirando do cara. Porque assim, irmão, na verdade não me dá prazer nenhum se o cara não come, se o cara não tem proteína animal. A questão é que o nosso foco tá errado. Eu tô preocupado, focado na visão do criminoso e nem falo da vítima, irmão. Nem falo da vítima. Eu tava conversando com um camarada que é motorista de aplicativo e o cara falou pra mim assim, cara, aqui em São Paulo hoje você não pode deixar o celular à vista. Não, porque vem a gangue do quebra-vidro, né? Inclusive teve uma matéria no Fantástico, eu vi, reagi a esse vídeo. Aí o cara te dá o prejuízo no celular e te dá o prejuízo no vidro. Beleza, o cara fez isso, tá bom, ele foi preso. Quem for alcançado, qual é a pena no Brasil? É pouca? É baixíssima, eu acho que é menos de 4 Aumentaram, né, anos. agora um pouco a questão do furto, Foi né? Kim, projeto do Kim. Então, deu uma melhorada. Mas vamos supor que esse cara fique solto no dia seguinte. Se o Brasil quer botar ele solto no dia seguinte, beleza. O Brasil quer isso, os congressistas querem isso, mas ele não pode sair sem antes indenizar a vítima. Porque senão é um esculacho, porra. O trabalhador perdeu o celular e o vidro. Pra ele trabalhar, ele precisa de outro telefone e outro vidro. Aí o Brasil, porque, porra, ama o preso, quer botar o preso na rua, acha que isso vai ressocializar, eu não concordo. Mas, no mínimo, esse cara tinha que pegar do bolso dele, da família dele ou de quem for, indenizar. Qual o prejuízo da vida? 5 mil? Então tá, toma 5 mil. É condição pra você sair. Eu não sei se é possível. Deixa essa sugestão pro grupo de vocês, pro Missão, pro Kim, pro Renan, estudar juridicamente. Porque é o seguinte, ô Arthur, se o cara, meu irmão, não tem dinheiro, não tem problema, pô. Então fica preso. Fica preso. É isso aí. E outra coisa, eu vou fazer um favor pra tu. Você vai trabalhar aqui. Você vai produzir? Vai produzir. Você não tem não? Então tá bom. 5 meses preso, trabalhando, pá. Faz móvel pra quem perdeu coisa na enchente. O Estado, em vez de pagar ele, chama a vítima, toma aqui teu dinheiro. Agora você pode sair, tu aprendeu? E aí você bota um monitoramento nele de verdade. Qual é o problema do Brasil hoje? Vários, são vários, né? Falamos do presídio. O monitoramento dos presos que estão no semiaberto ou os que estão respondendo em liberdade. A tornozeleira. O Brasil, meus amigos da Polícia Penal Federal que cuida dessa parte, dos estados, se eu errar o número, me perdoem, mas eu acho que é em torno de 140 mil pessoas. Com tornozeleira. Que estão em liberdade, respondendo em liberdade com tornozeleira ou não. Nossa. Com tornozeleira ou não, porque tem juiz que deixa o cara responder em liberdade e nem a tornozeleira bota. Tá bom? Então, esses 140 mil, o Brasil não monitora, pô. E eu acho que, o mais esculacho de você não indenizar a vítima é você deixar o cara livre pra promover mais vítimas. Então esse cara, ele fica solto, fazendo novas vítimas, sem o Estado acompanhar. Um cara que já sabe que ele é criminoso. Então, meu irmão, vamos lá. Primeira coisa. É foda, caralho. Presídio. Não, eu não sabia disso, cara. Que existe pessoa solta sem a tornozeleira. Tem. Vou até anotar isso aqui, Tem. cara. Se o juiz entender que não é necessário, ele dá medidas cautelares da prisão. E uma das medidas cautelares da prisão é a tornozeleira, mas pode ser comparecer ao fórum uma vez por mês. Não mudar de residência. Não sair do estado sem informar. Caralho. Mano, eu saí do meu estado. Alguém sabe que eu saí do meu estado? Se eu não tivesse na internet, alguém saberia, porra? Você acha que o cara que mora em São Paulo, ele tem uma medida cautelar da prisão? É o juiz, porra, super nobre, né? Porque o juiz é uma nobreza no país, beleza. Por mais nobre que ele ache que ele seja, ele estudou pra cacete, ele tem a doutrina, aí o juiz pega, com o poder que ele tem, que é de promover justiça, ele fala assim, bom, não é necessário, a prisão é a medida, é a última ratio, é a medida mais extrema, então é réu primário, o crime que ele cometeu não coloca em risco a ordem pública, ele não tem o poder de atrapalhar a investigação, não é necessária a prisão. Juiz, quer achar isso? Ok, beleza. Substitua a prisão por prisão com medidas cautelares da prisão. Aí ele dá regras pro cara. Você não pode sair da comarca, você tem que ir uma vez por mês, e o caralho não dá tornozeleira, irmão. Aí o que é? Um cara que tá respondendo por um crime, que tem autoria, materialidade, indícios de autoria e materialidade, ele não foi condenado ainda, eu compreendo, mas ele
Tá por aí. Tá por aí, irmão. E ele indenizou a vítima? Não. E se ele te fizer uma nova vítima, quem vai saber? Porque, meu irmão, quando o cara responde ao processo e quando ele é preso, quantas vezes ele já cometeu crime? Irmão, não precisa citar. Se quiser, fica à vontade. A coisa errada que tu já fez na vida, ou que alguém faça na vida, qualquer coisa errada. A mãe falou, ó, não pode colar na prova. Aí você colou. Você cola uma vez só, é verdade. Quantas vezes você foi pego colando? Acho que uma vez só. Mas quantas vezes você colou? 1 milhão. Pois é, irmão. É assim, é com preso. O cara Com multa de trânsito, com tudo, velho. Isso. Porra, isso. Uma coisa que Você a gente... passa no faro vermelho, você não passou uma vez. Uma coisa que eu cometo diariamente e assumidamente é coisa de trânsito. Eu não paro em sinal vermelho, irmão. Se não tem ninguém atravessando e não é um cruzamento, eu vou embora. Eu não vou ficar ali dando sopa porque eu tô no Brasil, porra. Qualquer momento eu recebo uma arma na minha cara. Então eu não vou ficar ali. Porra, não tem ninguém passando. Quem tá passando? Uma formiga? Não, porra, não tem ninguém passando. Então, eu avancei o sinal vermelho. É uma multa, pô. Quantas vezes eu tomei multa? Quantas vezes eu fui pego? O cara que cola na escola, o cara que trai a mulher, quantas vezes foi descoberto? Então, o cara que furta, o cara que assalta, o cara que dá golpe na internet, ele faz isso dezenas de vezes, centenas de vezes. Aí quando o Estado alcança ele, o Estado vira e fala, não, olha pro presídio, tanto problema no presídio. Vou deixar esse cara solto e ele fica livre, irmão. Então, outra medida. Primeira medida, presídio. Segunda medida, aqueles que, pra sair do presídio ou pra ter medida cautelar, tem que indenizar a vítima. Porque senão tá errado. E eu não me importo, eu não tô nem aí pra razão dele. E dentro do presídio, nós, sociedade, temos que bancar um presídio mais duro, mais rígido possível, pô. Porque o presídio fofo, igual é no Brasil, é essa porra aí, causa de destruição e formação de organização criminosa dentro do presídio.